Olá, graça e paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe e ilumine a sua vida em nome do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui para mais um culto de segunda-feira da prosperidade. Você que luta para vencer na sua área financeira, você está correndo atrás de um emprego, você que está precisando passar nesse concurso público, crescer o seu comércio, a sua loja, o seu negócio, fazer as coisas expandirem, as coisas se desenvolverem. E nós sabemos que sem a direção de Deus, nós não conseguimos avançar. Nós só conseguimos avançar com a direção de Deus. Sem a direção dele, nós ficamos estagnados. Essa é a realidade. Muitas pessoas estão lutando, mas estão lutando com a força do seu braço. E na força do braço nós não vamos chegar a lugar algum. Não é verdade? Prepara aí seu copo com água, o meu já está aqui preparado, em nome de Jesus, está aqui a minha Bíblia também. Daqui a pouco eu tenho uma palavra poderosa para a sua vida, que eu tenho certeza que Deus vai te dar uma direção, um norte, dentro desse culto de hoje, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai querido e Pai amado, Pai santo, poderoso de Israel, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo, te agradeço por mais esse culto, por mais esse dia, juntamente com todas essas pessoas. Lhe peço, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, venha tomar a direção da vida dela, que o Senhor, meu Pai, venha abençoar o trabalho das mãos do teu povo, que tudo aquilo que vinha andando errado comece a dar certo, meu Pai, e que essa pessoa tenha uma direção do Senhor para que ela saia dessa situação. Em nome e para a glória do Senhor Jesus, quem crê, diga amém, diga glória a Deus. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Josué, no capítulo 13, por favor. Josué, capítulo 13. Abre aí, por favor. Em nome de Jesus, amém? Hoje, segunda-feira, é o dia que nós oramos pela vida financeira e econômica, para Deus abençoar a sua vida, tá certo? Mas nós não vamos deixar daqui a pouco de falar um pouco sobre a vida espiritual também, porque é o mais importante. Para você conseguir vencer, você tem que estar bem com Deus. Se você não está bem com Deus, esquece, não vai dar certo, não vai funcionar. O que Deus ele condiciona para abençoar a nossa vida é só uma: a gente ter uma parceria com Ele, a gente estar junto com Ele, andar com Ele, obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos. Se você não está disposto, disposta a obedecer aquilo que está escrito, então a promessa de Deus não vai se cumprir. Porque Jesus ele deixou bem claro: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, aquilo que é certo. A justiça é aquilo que é certo. O reino é a salvação. A justiça é aquilo que é certo. É aquilo que é correto. É aquilo que é justo. E as demais coisas serão acrescentadas. Quer dizer, se eu estou no reino, se eu estou na fé, né? Se eu estou caminhando na justiça, fazendo aquilo que é certo, então aquilo que eu preciso, Deus vai colocar na minha vida. O que eu preciso, pastor? Eu preciso de portas abertas, eu preciso crescer profissionalmente, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso pagar as contas do mês, eu preciso fazer compra para dentro de casa. O que você precisa? Você precisa ter uma vida de qualidade. Então são coisas, tudo isso são coisas que serão acrescentadas. Só que as pessoas, o ser humano é assim, né? Igual criança. Você sabe como é que a criança é? A gente manda a criança fazer uma coisa, mas ela faz outra, ela faz ao contrário. O ser humano é exatamente assim, igual uma criança. Você ensina para ela, você fala: olha, o caminho é esse aqui, faça assim. Ela faz ao contrário, ela é diferente. Não entendo isso. Qual é a lógica, qual é a matemática por trás disso? Qual é a lógica, qual é a inteligência por trás disso? Não tem. Porque se eu tenho o direcionamento que eu preciso, se eu tenho aqui a orientação que eu preciso, por que eu não vou seguir ela? É como se você, olha só, é como se você dissesse para uma pessoa assim: olha, essa estrada aqui vai te levar naquela cidade lá, onde você vai encontrar pessoas, comércio, né? Essa estrada aqui. Mas essa outra estrada aqui
ela vai te levar a um lugar deserto, um lugar que tem animais peçonhentos, você pode sofrer um ataque. Aí a pessoa, então tá bom, obrigado. Quando a pessoa acaba de receber aquela orientação para ela ir pela estrada que vai dar no lugar certo, ela vai na outra estrada que vai dar errado. As pessoas são assim por natureza. Então as pessoas hoje em dia estão no mundo correndo contra o vento. Elas estão correndo contra o vento. Elas estão dando murros no ar. Nunca conseguem chegar a lugar algum. Por quê? Porque estão lutando sozinhas. Estão pensando que com a força do braço elas vão conseguir vencer. Não vai. A gente só vence com a força que vem de quem? De Deus. Amém? Josué capítulo 13. Abriu aí? Abre aí, pessoal. Em nome de Jesus. Já prepara a sua Bíblia. Pastor vai botar o culto. Eu sempre boto o culto, o link, alguns minutos antes no grupo, no WhatsApp, no canal. Coloca alguns instantes antes. Então, antes mesmo de você clicar para você assistir o culto, você já deve estar com a sua água preparada, com a sua Bíblia preparada, com tudo pronto. Porque quando o pastor pedir para você abrir a Bíblia no livro tal, versículo tal, você já está preparado. Amém? Vamos ler o que está escrito aí. Diz assim o texto: quando Josué já estava bem velho, o Senhor disse: você está muito velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. Falta conquistar a região dos filisteus e do Gesurita, essa terra que vai desde o riacho de Sió, na divisa do Egito, até a divisa de Ecrón no norte. Pertencia aos cananeus. Os governantes dos filisteus viviam nas cidades de Gaza, Asdod, Asquelon, Gate e Ecrón. Falta conquistar a terra de Avim, no sul, toda a terra dos cananeus, a Meara, que pertencia aos sidônios, até a Feca, na divisa com os amorreus. Também falta a terra dos Gebalitas, e na direção leste, todo o Líbano, desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon, até a subida de Amate. Finalmente faltam todos os sidônios que vivem na região montanhosa entre os montes de Líbanos e Misrefote e Maim. Eu expulsarei essa gente conforme o povo de Israel for avançando. Divida desde já a terra para que o povo de Israel fique dono dela, como mandei antes. Portanto, reparta essa terra entre as outras 9 tribos, e a metade oeste da tribo de Manassés. Essa terra será dessas tribos. Olha só, olha para cá, por favor. Josué, ele assumiu uma grande responsabilidade. Quando Moisés morreu, a Bíblia diz que nunca mais se levantou profeta algum como Moisés em Israel, com quem o Senhor houvesse conversado face a face. Quer dizer, Moisés, ele conduziu o povo pelo deserto, tirou o povo do Egito por uma ordem de Deus. Não houve nada e nem ninguém que conseguisse impedir do povo sair de lá. Nem mesmo o poderoso faraó do Egito. Nem faraó conseguiu impedir. O próprio Deus, ele enviou juízes na terra do Egito e enviou sinais, fez sinais na terra do Egito para que o povo saísse da escravidão. E Moisés conduziu o povo pelo deserto. Infelizmente, devido à falta de fé, às dúvidas, às reclamações, às murmurações do povo, infelizmente aquele povo que saiu do Egito, eles morreram no deserto. Eles ficaram pelo deserto. Eles não entraram na terra prometida. Por que, pastor, eles não entraram? Porque eles duvidaram. Eles duvidaram da promessa. Eles haviam visto com os próprios olhos sinais que nós hoje não vimos. Nós cristãos, nesse tempo, nessa era, nesse pequeno cisco de tempo no meio da eternidade, nós não vimos. Mas graças a Deus, por causa da palavra de Deus, o Espírito Santo, nós cremos.
E tudo que aconteceu com eles ficou de exemplo para nós hoje, para nós não se comportar da mesma forma que eles se comportaram, para que a gente não duvide da mesma forma que eles duvidaram. Às vezes, pessoal, o que falta é mais confiança em quem? Em Deus. A gente vai passando o tempo e as pessoas, os cristãos, as pessoas que ouvem a palavra, elas vão naturalizando as coisas de Deus. Elas vão normalizando, equiparando com a vida natural. E não é. A nossa vida, ela está anexada, conectada a um mundo espiritual. Você que crê na palavra, no poder de Deus. Você que crê nas promessas divinas. Amém? Então, às vezes o que está faltando para você é confiar mais, é crer mais, é se entregar mais, é assumir de uma vez por todas a sua fé em Cristo, em Jesus, na palavra de Deus. Às vezes o que falta é entrega. Você tem entregado tudo, a sua vida por completo. Você ora antes de sair de casa. Você agradece a Deus antes de sair de casa. Como é que é a sua rotina todos os dias? Você acorda pela manhã e já vai viver a sua vida? Você fala com Deus, você medita na palavra? Você ora, você busca? Porque o diabo, ele trabalha com o tempo. O diabo, ele trabalha com o tempo. O tempo vai passando e ele vai fazendo com que a pessoa se esfrie. Ele vai fazendo com que a pessoa trate com naturalidade as coisas de Deus. Ah, não, eu tenho que confiar na palavra de Deus, mas eu tenho que trabalhar. Se eu não trabalhar, não cai do céu, não sei o quê. Amém, é isso mesmo. Você tem que trabalhar. Mas essas coisas, sabe como? Vai normalizando. Vai normalizando. Quando pensar que não, a pessoa já está indo trabalhar sem orar. Não entrega o seu dia para Deus, não entrega a sua vida. Aí as coisas não saem como ela planejou, né? Não acontece como ela sonhou. Aí ela vai ter que arrumar alguém para colocar a culpa. A culpa é do governo, a culpa é da economia, a culpa é dos impostos, a culpa é disso. De fato, infelizmente, nós vivemos hoje, né? Hoje o nosso país tem a maior carga tributária do planeta. Ninguém paga mais imposto para o governo do que o brasileiro trabalhador. Mas mesmo assim, mesmo numa terra de escassez, Deus pode fazer você prosperar. A Bíblia diz que tinha uma grande crise naquele tempo de Isaac, mas no mesmo ano ele colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Quer dizer, quando eu tenho a bênção de Deus na minha vida, eu vou ter colheita. Eu vou plantar, mas eu vou ter colheita. O plantio, ele não vai ser prejudicado. Amém? Então Deus disse para ele, olha, você está velho, muito velho, e ainda falta muita terra para ser conquistada. Tem gente que diz assim, não pastor, eu já estou com 60 anos, já estou com 70 anos, eu não tenho mais idade para correr atrás dessas coisas não, agora eu quero fazer meu cafezinho, comer meu pãozinho, ficar de boa, pagar minhas contas, esperar a morte vir. Mas Deus está dizendo aqui, ó, você é velho, mas tem muita coisa para você conquistar ainda. Quer dizer, mesmo Josué velho, ainda assim Deus ele queria dar mais, prosperar mais, abençoar mais. Aí lá no final ele fala assim, eu expulsarei essa gente conforme o povo de Israel for avançando. Quer dizer, Deus, a terra de Israel hoje, todo o país de Israel, se você olhar no mapa, você vai ver o país de Israel. Pequeno, um pouco maior que o Rio de Janeiro, Espírito Santo. Você olhar no mapa lá, é uma terra pequenininha, assim. Era maior, mas devido a acordos, né? Eles foram cedendo terreno e hoje é um pedaço de terra pequeno, onde mais de 50% é terra desértica. Mas é a terra prometida. Israel é a terra prometida de Deus, que ele prometeu aos netos de Abraão, aos bisnetos, perdão, né? Porque veio Isaac, Jacó era neto,
Então os 12 filhos de Jacó, que são o nome das 12 tribos, eram os bisnetos de Abraão. Quer dizer, toda a descendência de Abraão conquistou aquela terra ali. Aquela terra pertence a eles para sempre, conforme promessa de Deus. Deus prometeu isso a Abraão: olha, essa terra será sua e da sua descendência para sempre. E esses povos foram expulsos dessa terra. Foram expulsos. E ele disse assim, ó, divida desde já a terra para que o povo de Israel fique dono dela, como mandei antes. Quer dizer, antes deles conquistarem as terras que estavam para ser conquistadas, que ainda não haviam sido conquistadas, Deus manda Josué dividir essas terras. É como se você andasse pelo centro da sua cidade e você olhasse para um prédio e dissesse assim, esse prédio vai ser meu, esse prédio comercial aí. Eu vou ter várias salas aí alugadas, todo mês eu vou pegar um dinheiro grande de aluguel dessa sala. Aquele prédio ainda não é seu, não está no seu nome, mas Deus pode te dar. É isso que está escrito aqui. Deus já manda Josué dividir as terras antes mesmo de ser conquistado. Antes de você conquistar, Deus já te deu, já é seu, já é nosso. Agora nós temos que avançar. Antes um pouco, ele diz assim, ó, eu expulsarei essa gente conforme o povo de Israel for avançando. Se eu não avançar, se eu não andar, Deus não vai me dar nada. Eu tenho que andar, eu tenho que avançar, eu tenho que seguir em frente. Tem gente que parou de seguir em frente. Tem gente que estacionou. Ah, pastor, mas está difícil. Continua. Ah, pastor, mas não está fácil. Continua, avance. Quando o povo estava diante do Mar Vermelho, lá diante do Mar Vermelho, Moisés começou a clamar, o exército de Faraó vindo atrás e o povo ali sem saber o que fazer. Aí alguns lá começaram a falar com Moisés, olha, se você trouxe a gente para morrer aqui, era melhor a gente ter morrido no Egito, então. Quer dizer, eles se esqueceram facilmente do que Deus fez lá no Egito. Tinha acabado de fazer, tinha acabado de tirar eles da escravidão e se esqueceram. Eles nem para pensar assim, não, peraí, Deus vai dar um jeito. Eu não sei como, mas se ele não tirou a gente de lá para morrer aqui. Deus deixou a situação chegar no limite, no extremo. Deus deixou as pessoas, olha só, Moisés e o povo, ele deixou as pessoas ficarem sem saída, sem alternativa. É ali que ele agiu. Às vezes você não está entendendo porque tanta coisa está dando errado e você não está compreendendo o porquê disso tudo. Deus está permitindo que você fique sem saída, mas que você avance. Como assim, pastor? Quando Moisés começou a clamar, Deus falou com ele assim, por que você clamas a mim? Mande que o povo marche, fere as águas que eu vou dividir elas. Fere as águas. Quer dizer, Moisés ele não pensou, peraí, o mesmo Deus que enviou as pragas aos egípcios e fez a gente sair de lá, ele pode tirar esse mar aqui, ele pode tirar da nossa reta. Ele pode tirar esse mar da nossa frente. Precisou Deus falar com ele, não, fere as águas que eu vou dividir elas, o povo vai embora. Diga que o povo marche, está escrito isso. Diga que o povo marche. Ou seja, siga em frente, avance. Você tem que avançar. A ordem do dia é, eu tenho que avançar, eu tenho que seguir em frente. Eu não posso parar, eu não posso olhar para o problema, para a situação e ficar parado sem saber o que fazer. Não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que agir, eu tenho que movimentar. Hoje nós temos um oceano de oportunidades, que é a internet. Eu sei porque eu acompanho várias pessoas que prosperam vendendo, comprando e vendendo pela internet, divulgando, fazendo divulgação. Quer dizer, as pessoas de dentro das suas casas, no conforto do seu lar, trabalham. Olha só, uma coisa que era inimaginável um tempo atrás. Aqui mesmo na minha cidade, quando a gente vai no centro, o centro parece uma cidade fantasma. O comércio está destruído, está dilacerado. Lojas estão fechadas. Você só vê placa escrito aluga-se, vende-se, aluga-se, vende-se. Não é só aqui não. Eu estava olhando em outros lugares também. Por quê? Porque hoje as pessoas estão abrindo lojas online.
As pessoas estão abrindo suas lojas pela internet das suas casas, não paga aluguel, a internet é a mesma de casa, reduziu os impostos, porque quando você paga aluguel, vem imposto também. Aí vem energia elétrica, vem água, vem IPTU, vem um monte de coisa. Olha só isso. Quer dizer, você tem que avançar, faz um curso, entre em um curso, se prepara, avance, continue, faça alguma coisa, movimente-se. Ele diz, conforme o povo for avançando, eu vou expulsando. Quer dizer, se o povo parar de avançar, Deus não ia expulsar aquele pessoal, porque aquele povo era um povo idólatra, incrédulo, perverso, um povo que não adorava a Deus, um povo corrupto. E Deus já havia dito, olha, eu vou tirar vocês daqui e vou colocar o meu povo aqui de Israel. E foi o que ele fez. Divida desde já a terra para que o povo de Israel fique dono dela como mandei antes. Quer dizer, você já é dono. Você vai ser dono desse terreno, você vai ser dono da sua casa. Dessa casa. É só questão de você avançar, de você crer, confiar e seguir em frente. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Pega a sua água para a gente consagrar em nome de Jesus. Vamos orar para a glória de Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, Santo, poderoso Israel, em nome de Jesus, eu apresento a Ti, meu Pai, a vida de todas as pessoas e essa água para ser consagrada. Meu Pai, que ao tomar dessa água, essa pessoa, meu Deus, receba direcionamento, sabedoria, compreensão, entendimento, para que ela avance. Que essa pessoa receba força, ânimo para avançar, para seguir em frente, meu Deus. Não permita, meu Pai, que esse problema financeiro, econômico, esse problema dentro de casa, na família, devido à falta de recursos, de dinheiro, impeça essa pessoa de avançar. Que ela siga em frente, que ela continue, que ela marche, que ela continue avançando, e à medida que ela for avançando, ela vai se tornando dona, proprietária dessas terras que o Senhor prometeu, a terra prometida. Em nome de Jesus, meu Pai, eu lhe peço que o Senhor abra as portas para essa pessoa que crê nessa palavra, que crê naquilo que está escrito, que está determinado. Em nome de Jesus, que aquilo que está escrito saia do papel, meu Deus, e se materialize na vida desse povo, dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Ó meu Pai, tira essa humilhação, esse sofrimento, essa lágrima, esse gemido, esse desespero. Não permita que o desespero, meu Deus, venha tomar conta do coração dessa pessoa. Mas que ela tenha calma e sabedoria para vencer esse problema. Eu profetizo, meu Pai, que esse povo é abençoado. Eu profetizo que esse povo é do Senhor. E que esse povo vai vencer, vai avançar, vai conquistar e tudo vai dar certo. Para a glória do Senhor Jesus. Se você crê no poder dessa oração, diga eu creio. Diga eu recebo essa promessa na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Beba da água com fé. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Esse é o segredo. O segredo é você crer. O segredo é você seguir em frente. Mesmo em meio às adversidades, em meio à tempestade. Entenda uma coisa, uma tempestade nunca dura para sempre. A tempestade ela não vai durar para sempre, ela vai passar. Vai chegar um momento em que essa tempestade vai embora. E tudo que você enfrentou, tudo que você passou, você vai ficar no esquecimento. Quando você se lembrar, você vai se lembrar, você vai dar até risada. Ontem eu estava me lembrando de alguns momentos que eu e minha esposa passamos juntos. E nós estávamos rindo, estávamos sorrindo. Mas quando nós enfrentamos, foi dolorido, foi difícil. Um período ruim que eu passei. Né? Quando eu falei com ela, ela até falou, eu nem me lembro mais, nem quero me lembrar. Mas no fundo ela sabe, né? Ela lembra. E graças a Deus, hoje as coisas estão bem melhor. Né? Claro que nós estamos avançando ainda, nós temos ainda metas, objetivos, né?
Mas em vista do que nós estávamos vivendo nesse tempo, graças a Deus as coisas se encaixaram e nós estamos seguindo. Mesmo com dificuldade. Dificuldade, entenda, tem para todo mundo, tem para mim, tem para você. A dificuldade vem para todos. Mas se você continuar, se você avançar, você vai vencer. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Olha o que o texto diz aqui, no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 mesmo. Diz assim, certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com o profeta Eliseu e disse, meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos, como pagamento da dívida. Eliseu perguntou, o que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Ela disse, não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite. Respondeu a mulher. Eliseu disse, vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar o azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado os que forem ficando cheios. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse, venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Olha para cá, por favor. Um momento de crise, um momento de escassez, de desespero, sem ter o que dar de comer para os seus filhos. Essa mulher perdeu seu marido. Nesse tempo aqui não havia a pensão, né? Hoje a mulher que o marido morre, a lei diz que o governo, o Estado tem que dar para ela todo mês um salário mínimo, porque o marido dela morreu, né? E hoje existe esse benefício, mas nesse tempo aqui não existia. Quer dizer, ela era uma viúva pobre, com 2 filhos pequenos para cuidar. Você imagina, o marido morreu, ela sem renda, só tinha uma pequena botija de azeite, um jarrinho pequeno de azeite. Ela, sem saber o que fazer, ela vai até o profeta pedindo uma solução. Ela vai até o profeta pedindo uma saída. Ela diz para o profeta, olha, o meu marido temia a Deus. Ele honrava a Deus. Ele obedecia a Deus. Você honra a Deus? Você obedece a palavra de Deus? Eu vou fazer uma oração agora por você que é dizimista e ofertante dessa obra. E para você também que quer se tornar um dizimista e um ofertante. Essa mulher pobre, ela só tinha um pouquinho de azeite, mas ela derramou. Ela poderia dizer para o profeta, Senhor, a única coisa que eu tenho é isso. É o único alimento que eu tenho em casa. Eu não tenho nada a não ser uma pequena botija de azeite. Azeite era muito valioso naquele tempo. Era muito caro. Era muito precioso. Então o profeta deu para ela uma direção. Olha, vai, arrume bastante vasilhas emprestadas. Entre dentro do quarto, fecha a porta e começa a derramar. E vai enchendo, vai colocando de lado. Ela fez, ela obedeceu a palavra do profeta. E deu certo. Deu certo. Quando ela viu aquele monte de azeite nas vasilhas, já não tinha mais vasilhas, o azeite parou porque não tinha mais vasilhas, mas se tivesse mais vasilhas, o azeite ia continuar. Ia ser uma fonte inesgotável, até hoje. Mas o azeite parou. Porque ela parou também de trazer vasilhas, e ela foi até o profeta, dizendo para ele o que tinha acontecido, algo extraordinário, um milagre da multiplicação, da fartura, da abundância, da fonte inesgotável. Ele disse, vai, vende tudo, paga as dívidas, e o dinheiro que sobrar,
Você vai, vive do resto, toca a sua vida, siga em frente. Olha só isso. Quer dizer, é obediência. A gente vê aqui um cenário de obediência à palavra de quem? De Deus. Por isso que quando a gente fala do dízimo, a 10ª parte, né, do seu salário, da sua renda, do que você tira da sua loja, do seu comércio, ela é para a obra de Deus. O dízimo, a oferta. Amém? Pastor, eu sou obrigado a dar? Ninguém é obrigado, mas está escrito. Eu não sou obrigado a estar aqui. Eu poderia estar tomando café, poderia estar almoçando, jantando, poderia estar saindo, me divertindo, poderia estar na praia, vivendo minha vida, trabalhando, pagando as minhas contas dia a dia e tendo mais tempo para mim. Mas eu obedeço a palavra. O que a palavra fala? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Eu estou pregando. Foi o que Deus mandou fazer. Amém? Eu estou em obediência à palavra. Você obedece à palavra? Tem gente que diz assim, não, eu amo a Deus, eu amo o Senhor, eu amo o meu Jesus. Mas na hora que o pastor fala do dízimo, da oferta, ela discorda, ela não concorda, ela dá desculpas. Não, porque eu ganho pouco, porque o pouco que eu ganho só dá para mim. Entenda uma coisa, deixa eu falar para você aqui uma coisa aqui, presta atenção. Se uma pessoa ganha, um exemplo, o salário mínimo é R$1.600, quanto que é o dízimo de R$1.600? É R$160. Vamos supor que você disse, não pastor, R$1.600, R$160 é o dízimo. Mas se eu der, vai me fazer falta. Não tem gente que fala isso? Não pastor, vai me fazer falta, eu já ganho muito pouco. Mas R$160 vai mudar a sua história? Vai mudar a sua vida? O que você faz com R$160? Tá dando para entender? Então às vezes a pessoa ela se apega ao pouco. E Jesus disse que se a gente for fiel no pouco, sobre o muito Ele vai nos colocar. É promessa. Está na palavra de Deus. Então o dízimo não é dinheiro. A oferta não é dinheiro. Preste atenção. Por que as pessoas elas falam isso? Ah, pastor, eu não vou dar porque eu ganho muito pouco. Porque ela olha como dinheiro. Mas a oferta e o dízimo é amor. Amor pela obra. Amor pelas almas que estão sofrendo. Que necessitam que o evangelho chegue até elas. Hoje, se não fosse os recursos financeiros, nenhuma igreja, nenhum ministério, seja online ou não, ele conseguiria chegar até as almas, porque é necessário ter recurso, não é verdade? Então seja fiel a Deus, obedeça a palavra, creia nisso, nessa palavra, creia nisso que está escrito. Deus vai fazer o azeite jorrar, você vai vender, vai pagar tudo, ainda vai conseguir viver a sua vida. Amém? Eu vou realizar a oração final para encerrar o culto e vou pedir para Deus abençoar a sua vida. Pastor, como eu faço para me tornar dizimista ou enviar o meu dízimo? Nós temos a chave Pix, que vai estar aqui na descrição do vídeo, que é o 22 998 30 36 48. Pastor, eu queria depositar na casa lotérica. Eu recebo em mãos, aí eu vou lá e deposito, que eu pago as coisas lá. Então você me chama nesse número mesmo que está aqui, né, que é o meu número de atendimento, que eu atendo as pessoas, que eu vou te enviar o papel, te enviar a imagem, né, com os dados para você fazer o depósito, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro em Tua santa presença neste momento, meu Deus, em oração. Lhe peço pela vida de todas essas pessoas que estão aqui, meu Pai, que ficaram até o final, assistir esse culto do início ao fim, e creem na Tua palavra, creem na Tua promessa. Assim como o azeite daquela viúva, meu Pai, ele escorria sem parar. Eu fico imaginando, meu Deus, a alegria das crianças, daquela mulher, depois de viver um momento de crise, de miséria, de escassez, da falta de recurso, de alimento. De repente o milagre acontece, a prosperidade chega, o milagre do Senhor na vida dela. Aleluia. Que assim aconteça na vida dessa pessoa, meu Pai, que tem sido fiel a Ti no dízimo, na oferta, que as portas se abram, que ela seja abençoada, que o Teu nome seja glorificado. Eu profetizo a vitória na vida de todos, meu Pai.
Que o Senhor ilumine e abençoe. E que essa pessoa me procure para contar seu testemunho de fé. Em nome de Jesus. Eu entrego, meu Deus, a vida de todos em tuas mãos. O Senhor Deus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. O Senhor Deus sobre ti levante seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Hoje, amanhã e para sempre. Quem crê, diga amém. Amém? Olha, que Deus abençoe a sua vida, tá? Um forte abraço.